Olá, é uma satisfação estar aqui novamente para desenvolvermos o 14º episódio da série Economia em Tempos de Coronavírus. Hoje, falando sobre um tema especialmente polêmico, a abordagem que nós damos para ele, muito diferente do convencional, que é ciência, tecnologia e competitividade. Então, realmente, se os outros já são muito diferentes do convencional, essa abordagem que nós damos desse tema é realmente, talvez, o mais extremado da visão não convencional, né, desse assunto. Mas sempre lembrando que a nossa abordagem aqui está baseada no conteúdo do livro Economia, Consciência e Abundância, de nossa autoria, e que tem nos comentários a localização, o acesso, para quem desejar se aprofundar nos assuntos. Né? Então, o nosso tema de hoje é ciência, tecnologia e competitividade. Primeiramente, nós vamos falar como esse tema é abordado na teoria econômica predominante, como que as consequências que essa abordagem nos traz, né, tem trazido para a humanidade, e depois vamos ver como esse tema é abordado, é considerado no livro Consciência e Abundância para a economia baseada na abundância, proposta no livro. Então, primeiramente, a ciência e tecnologia é fundamental para a competição. Fundamental. Por quê? A competição se quer chegar na frente dos adversários. Né? E a tecnologia é o que proporciona instrumentos para você avançar, para você superar os limites do humano para conseguir determinados objetivos com mais eficiência, com mais eficácia, com mais efetividade. Então, como o termo competitividade, né, a competição, é um valor muito importante para a teoria econômica predominante, baseada na escassez, estimuladora, né, da expansão da escassez, a ciência e tecnologia passa a ser, então, fundamental, porque é um instrumento para conseguir o sucesso na competitividade, na competição. Né? Então, é fundamental isso. Agora, o que é a competição? Algumas pessoas entendem que a competição é muito saudável, porque em competição os preços caem, né? Porque um tentando vender mais do que o outro, por exemplo, ele abaixa o preço. Então isso faz com que os preços da economia sejam mais baixos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso tem uma relação com os valores da sociedade que nós estamos vivendo hoje, onde se a pessoa tem a oportunidade, ela quer passar para trás as outras pessoas, né? Quer se beneficiar, quer concentrar poder em detrimento de outras pessoas. Isso vai acontecer em qualquer segmento, em qualquer conceito. Né? Se nós estivermos no monopólio, realmente essa visão egoísta, ela vai, como não tem alternativo, como o consumidor não tem alternativo, ele vai ter que comprar naquela empresa. Então, isso faz com que ele possa botar o preço que ele quiser, só tem aquela alternativa. Né? Mas isso é uma visão egoísta, uma visão gananciosa e de concentração de poder. Né? Porque numa visão mais solidária, o monopólio é a condição mais interessante para se conseguir um determinado objetivo. Porque você não precisa, você pode fazer um sistema de distribuição pensado, né? Você não precisa fazer, né, duas empresas ou mais empresas fazendo o mesmo sistema de distribuição de produtos paralelos. Né? Você pode fazer um só que atenda todo mundo. Então, quer dizer, tanto é que os grandes serviços públicos, energia,
telefonia, comunicação, normalmente é iniciado, principalmente, esses setores são iniciados, na maioria dos países, como um empreendimento governamental. Né? No Brasil, principalmente, né, as estatais, né, de eletricidade, de petróleo, né, de comunicações. Então, basicamente. Por quê? Porque é a forma mais efetiva, mais eficiente de se distribuir, de se fazer as coisas, de se obter matéria-prima. Então, realmente é o mais econômico, no sentido de racionalidade, né? de redução de custos para se alcançar um determinado objetivo. Então, então por que a gente não consegue isso? As pessoas dando um valor muito grande à competição porque reduz preço. Porque pelos valores que nós temos hoje, valores menos nobres da faceta humana, né, que usam essa possibilidade para benefício próprio, em detrimento do benefício de todos, mesmo que a entidade seja estatal. Né? As pessoas acabam usando para fins de interesse, ou pessoal, ou político, né, para determinados grupos e setores. Então, aí o instrumento, que é muito poderoso, acaba não cumprindo a sua missão, né, adequadamente. Só que o que acontece? Por exemplo, no Brasil, comunicação, são poucas empresas, porque é muito grande, né, o investimento que é necessário, fica na mão de poucas pessoas, de poucas empresas, de poucas pessoas, e existe o cartel dessas poucas, e eles fazem o que querem, vide a qualidade do serviço da comunicação no Brasil, e o atendimento ao cliente, etc. Né? Então tem lá a competição, não é mais uma empresa que faz, mas a qualidade do serviço deixa muito a desejar em relação a outros países que muitas das vezes só tem uma empresa prestando serviço. Então, quer dizer, não o instrumento, monopólio, oligopólio, ou, né, muitas empresas explorando o segmento. Não é isso que vai dizer. É o conjunto de valores daquela coletividade. Né? Então, qualquer instrumento pode ser bom ou ruim, dependendo dos valores manifestados pelas pessoas dessa coletividade. Né? Então, não é um valor único, a competição não é o melhor. Mas, para a teoria econômica predominante, esse é um valor muito caro. Por quê? Muito importante, né? Muito valioso. Por quê? Porque numa teoria econômica que pretende a concentração do poder via a dificuldade de acesso aos bens e serviços, ou seja, a escassez, né? Uma atividade que gera conflito é muito bem-vinda, porque o conflito gera escassez, porque vai exigir uma série de serviços e produtos para se dar conta, né, dos problemas advindos do conflito. Então, a competição ela separa a pessoa dos demais, tornando os demais adversários. Então, eu sou contra aquelas outras pessoas. Né? Então, isso gera um conjunto de sentimentos que separa, advindos da separação da pessoa do coletivo, né? Que gera medo, ansiedade, necessidade de concentração de poder para dar conta desse medo que a pessoa sente. Então, esse conceito, né, e tudo que está em volta dele, os sentimentos que giram em torno dele, todos eles são muito interessantes para uma teoria que é a expansão da escassez, né, que é a concentração de poder. Separa as pessoas, gera conflito e isso gera escassez. Né? Então é um conceito muito caro. E a ciência e tecnologia, para um ambiente de competição, é fundamental. Por quê? Porque faz você sair na frente dos outros e ir mais rápido que os outros, chegar mais longe que os outros. Né? Então, quer dizer, essa é a função da ciência e tecnologia hoje, como nós estamos enxergando. Então, a competição é um valor fundamental para a teoria econômica baseada na escassez, né? Porque gera escassez, separa as pessoas e gera escassez, e a ciência e tecnologia é fundamental para que os competidores, né, consigam chegar na frente. Né? Aqueles competidores que têm acesso a essa tecnologia, a esses instrumentos que colocam ele em vantagem, eles vão ter, dentro dessa visão convencional, vantagens sobre os demais competidores. Né? Então, aí a ciência e tecnologia passa a ser uma ferramenta fundamental para sucesso
nessa visão dominante que nós temos hoje. Agora, essa visão dominante está levando a essa situação que nós estamos vivendo hoje, que é uma sinuca de bico civilizatória, né? Tanto em termos sociais quanto em termos ambientais, né? Então, vendo alguns pontos, né, que nós podemos verificar essa questão de como a ciência e a tecnologia está sendo utilizada hoje para a expansão da escassez e estimulando os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo, né? Nós temos que, por exemplo, a ciência ela empodera, né? Ela dá poder. Então, se harmoniza perfeitamente com a teoria econômica predominante, que pretende o quê? A concentração de poder, né? Através da expansão da escassez, né? Então, esse empoderamento, como já foi dito antes, ele é um instrumento importante para superar os adversários no ambiente de competição, que é um valor importante para a teoria econômica predominante, né? E essa concentração de poder, ela é uma moeda, né? Uma face de uma moeda, e a outra face da moeda é a desigualdade de oportunidade. Porque quem não tem acesso a essa tecnologia não consegue competir em igualdade de condições. Então fica para trás, perde poder, cede poder para quem concentra esse poder, né? Então, a ciência e tecnologia, ela, amparada também no conceito de competição, né, ela é uma ferramenta fundamental para a concentração de poder e a geração de desigualdade de oportunidades, né? Que, como nós estamos vendo hoje, nós nunca tivemos uma tecnologia nos moldes que nós temos hoje, né, tão avançada, e também nunca tivemos, é inédita, a desigualdade de oportunidades que nós estamos experimentando hoje no mundo. Então isso não é coincidência, isso não é coincidência, né? É porque a ciência e tecnologia ela estimula a concentração de poder e a desigualdade de oportunidades, que são faces de uma mesma moeda, como nós já falamos, né? Então, um exemplo claro disso é a devastação ambiental que nós estamos enfrentando, né? Nós teríamos condição de devastar como nós estamos devastando se nós não tivéssemos esses instrumentos vindos da ciência e tecnologia, como, por exemplo, agrotóxico, como, por exemplo, motosserras, como, por exemplo, tratores gigantes, como, por exemplo, plataformas submarinas de extração de petróleo. Nós teríamos condição de devastar, né, a natureza sem esses instrumentos, né? Imagina você, sem um serrote, sem um machado, sem uma motosserra, você derrubar uma árvore que tem 3 metros de diâmetro na base. Você com a unha ali tentando derrubar a árvore, você não vai conseguir, né? Então agora, com uma motosserra você consegue. Com um trator, com 2 tratores com a corrente, você rapidinho pega vários de árvore como essa e arrebenta, né? Então, quer dizer, a tecnologia, passa um remédio nela, ela morre, ela cai daqui a pouco, né? Então, quer dizer, a tecnologia, infelizmente, né, como nós a estamos concebendo e aplicando, ela está sendo um instrumento fundamental para esse desastre, essa catástrofe ambiental que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos que verificar, né, constatar que é a consequência dessa linha de desenvolvimento científico que nós estamos seguindo hoje, né? Como um dos agravantes de um problema seríssimo ambiental que nós estamos enfrentando. Outro aspecto importantíssimo também, né, que é o ápice da competição, é a guerra. Nós estamos hoje com exemplos, né, cabais aí no mundo todo, né? Então, a guerra, como sendo a maior competição que existe, que já criada pela humanidade, né, a ciência e tecnologia é fundamental para essa competição. É fundamental, né? Inclusive, a questão militar, né, de armamentos, é a maior motivação do desenvolvimento tecnológico. Dizem que a maciça maioria do esforço feito para a ciência e tecnologia, direto ou indiretamente, é para fins militares, de armamento.
E nós estamos vendo isso hoje. Infelizmente, estamos vendo isso hoje. Nós temos condições de destruir o planeta várias vezes, se as pessoas quiserem, né? Está aí, né, a um fio das pessoas quererem, mas se as pessoas quiserem, algumas pessoas quiserem, elas podem destruir o mundo várias vezes, né, com os equipamentos, com os artefatos armamentistas, né, de guerra, criados pela ciência e tecnologia. Então a guerra é um exemplo claríssimo, né? E assim, boa parte do investimento em ciência e tecnologia é para fins, direto ou indiretamente, armamentistas. Né? Lamentável. Não é à toa que nós, né, não conseguimos resolver problemas básicos da humanidade, mas temos condições de destruir o planeta várias vezes. Né? Por causa dessa competição que é a mais terrível das competições já criadas pela humanidade, que é a guerra. Né? Então, é um dos maiores motivadores do desenvolvimento científico. Né? Boa parte dos cientistas no mundo estão envolvidos, direto ou indiretamente, com essa questão do desenvolvimento de armamentos. Né? Então, nós temos que verificar. Né? E outro aspecto muito importante, quase todos os artefatos de tecnologia que nós utilizamos hoje, que são importantes na nossa vida hoje, foram desenvolvidos primeiramente para a guerra. Isso é muito importante. Né? Será que nós vamos conseguir chegar a bom termo, a um mundo melhor, onde, né, a principal motivação do desenvolvimento científico é a guerra, e que a maior parte dos instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia primeiro foram utilizados na guerra? Avião, celular, computador, todas essas coisas, agrotóxico, né? Agente laranja, que foi usado na guerra do Vietnã, né? Lá da parte da Ásia. Então, praticamente quase todos os nossos instrumentos que nós temos hoje, que usamos com a maior naturalidade, né? Foram utilizados primeiro, foram desenvolvidos e utilizados primeiramente para a guerra. Então nós temos que ver se essa orientação de ciência, né, e tecnologia é interessante para se promover um mundo melhor no futuro. Né? Então nós precisamos avaliar isso. Né? Mas um assunto muito importante também, que os defensores, né, da ciência e tecnologia colocam, são os avanços da medicina. É interessantíssimo isso, né? Que hoje nós temos aparelhos absolutamente fantásticos para diagnosticar e etc. Né? E curar e tal. Curar, né? Se é que a gente cura esse tipo de coisa. Mas, enfim, então a alegação que procede, né, é que nós temos hoje condições de tratamento de doenças que antes nós não tínhamos, né? E que hoje, graças aos instrumentos, nós temos condições de superar várias dificuldades, né? Vacinas, né? Como estamos tendo aqui na pandemia. Né? Então, esse é um argumento forte para defender a ciência e tecnologia de hoje. Mas eu gostaria de colocar alguns contrapontos em relação a isso. Né? Primeiro, acho que é importante, né? Já que nós estamos falando de medicina, perguntar quais são as principais doenças que acometem a humanidade. Eu acho que é uma pergunta básica, né? Importante, já que a medicina é um argumento forte para defender a ciência e tecnologia. Né? Então, quais são os tipos de doenças que acometem mais, causam mais mortes e sofrimento no mundo hoje? Então, eu vou falar talvez em ordem inversa, mas são dois grandes grupos de doenças que nós temos hoje. Né? Um deles, que é basicamente por deficiência de saneamento e nutrição. Esse é o causador, deficiências no saneamento básico, tratamento de água e esgoto, né? E deficiência na alimentação, na nutrição, são as causas de muitas doenças que causam muitas mortes e muito sofrimento no mundo. Isso não depende de tecnologia.
de avanços na tecnologia. Não depende. Né? Nós temos soluções já testadas, consolidadas, de como tratar água, como tratar esgoto, de várias formas, né? E de como as pessoas devem se nutrir. E eu fui numa palestra uma vez brilhante, que o rapaz foi falar sobre agrotóxico, né? E a primeira pergunta que ele fez foi essa: quem é que acha aqui que o problema na fome do mundo é falta de tecnologia? Ele acabou, né? Acabou com qualquer argumentação. Não, o problema é político, não é falta de tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia está até esgotando áreas agriculturáveis e agravando mais os problemas socioambientais que nós estamos vivendo, né? Pela desertificação de áreas antes agriculturais, né? As mudanças climáticas que estão acabando com muitas áreas também agriculturáveis. Então, não é uma questão de avanço da tecnologia, não é isso. Né? É uma visão em relação à produção de alimentos. Né? A questão política, né? Porque a gente, por exemplo, cultiva alimento para carro, biocombustível, álcool, biodiesel, etc., e deixamos de fazer alimento para pessoas. Isso é uma política. Isso é uma política. Nós fazemos alimentos para o gado, né? Para a produção de animais, que na maior parte vai para a alimentação humana, né? Mas para poucos. Né? Para poucos. Né? Assim, não é tão. É um desperdício enorme. Né? Com essas coisas de globalização, a carne dá a volta ao mundo várias vezes para chegar até o prato de comida da pessoa. Então, quer dizer, absolutamente, graças à tecnologia que permite esse transporte tão rápido, né? Então, quer dizer, a tecnologia facilitando essas operações que de locais não tem nada, né? Que uma pegada de carbono absurdamente alta, né? Então, esse é um problema político que a gente tem, é que distribuir melhor o que nós temos condição de produzir e dar acesso às pessoas. É só isso, não precisa mais do que isso. Né? Se nós utilizássemos, eu vou dar um chute muito longe, muito assim, favorável. Né? Se nós usássemos 10% do que foi gasto na guerra, né, que está sendo gasto no conflito entre a Ucrânia, a OTAN, né, com a Rússia e outros, né, mataria a fome todo mundo. Mataria a fome todo mundo. Não tem. Você acaba diminuísse o desperdício de alimento que existe no mundo, teria alimento para todo mundo. Não teria. Então, quer dizer, não é uma questão de falta de tecnologia. Não é isso. Né? O rapaz na palestra foi brilhante. Isso. Ele acabou toda a argumentação contrária da mensagem que ele tinha para trazer. Né? Então, problema de saneamento e problema de deficiência na nutrição não depende de falta de tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia até prejudica alimentos industrializados, né? Ao invés de alimentos mais frescos, né? e mais naturais. Então, isso tudo causa doenças muito sérias. Né? Então, não é a tecnologia que vai resolver isso. Não é a tecnologia, avanço tecnológico que vai resolver isso. Né? E outro segmento que causa muitas doenças e muito sofrimento é o segmento de doenças associadas ao nosso estilo de vida, que a ciência e tecnologia influencia decisivamente no nosso estilo de vida. Né? Ficar diante do computador o dia inteiro, ficar diante de telas de variadas, né? De computador, de televisão, etc., né? Sedentários, né? Tomando cerveja, Coca-Cola, em latinha, tudo é tecnologia. Né? Tudo é tecnologia. Comendo comida industrializada, é tecnologia. Né? Então, quer dizer, isso tudo, né, tem como consequência características que são extremamente nocivas à saúde. Sedentarismo, que aí causa um monte de doenças, principalmente as cardíacas. Então, só aí já pegou um mundo de doenças que matam. E
causam sofrimento para as pessoas. Né? Depressão, câncer, as substâncias, né, venenosas que nós utilizamos, tecnologia, ciência e tecnologia. Então, quer dizer, boa parte das doenças que nós vivemos não vão ser curadas, não vão ser erradicadas por conta de avanço da tecnologia, que está incentivando, intensificando, melhor dizendo, esse estilo de vida extremamente prejudicial para o ser humano. Né? Então, pelo contrário, não é o avanço da tecnologia, ou reduzir essa tecnologia que nós temos hoje, ou direcionar para outro jeito de tecnologia, porque essa não é compatível com o ser humano, não é harmônico com o organismo humano. Né? E agora, né, a metaverso, onde você cria você mesmo dentro do... Isso tudo vai causando uma desconexão com o mundo real, com as coisas, com as pessoas, com os animais, com as plantas, com o ar, com o frio, com o calor, tem o ar-condicionado. Quer dizer, você fica desconectado das coisas, né, reais, e começa a viver no mundo imaginário. Isso pode ser muito bom para algumas pessoas, né, que desajustadas, etc. Mas isso incentiva essa desconexão, né, esse desajuste, porque você fica desconectado. Né, você acha que está em contato com o mundo inteiro, mas na verdade não tem ninguém do seu lado. Né, então gera uma certa solidão inconsciente. Você acha que está com todo mundo, está falando com todo mundo, mas não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um carinho, não tem né, alguma coisa ali que troca uma energia mais direta. Né? A comunicação planetária imediata é fantástica, maravilhosa, mas bem usada. E não usada de acordo com os anunciantes, né? Como o anunciante quer que você use. Esse é um problema, nós discutimos isso nos vídeos anteriores, né? Principalmente em propaganda, e daqui a pouco a gente vai falar da ligação da tecnologia com a propaganda, né? E malefícios disso, e trabalho, né? São 3 vídeos importantíssimos. Né? Então, eles estimulam você a um estilo de vida que é extremamente nocivo, que causa uma série de doenças, né? Por desconexão, primeiro, de você mesmo, você com você mesmo, e segundo, de você com o ambiente. O ambiente pessoas, animais, vegetais, né? Temperatura, umidade. Você já não presta mais atenção nisso. Você cria um mundo seu, uma bolha, uma redoma, que você se desconecta do resto. Isso não traz, por vários estudiosos, não traz um ambiente emocional, psíquico, adequado para uma existência equilibrada. Não é à toa das coisas terríveis que nós estamos vendo hoje, a manipulação em massa que está acontecendo, porque as pessoas estão fragilizadas, né? Porque ficam nesses ambientes herméticos, né? pela tecnologia, intensamente criados por conta dos artefatos tecnológicos que causam a completa desconexão de você com você mesmo e com o mundo ao seu redor. E você acha que está conectado. O pior é isso, você ainda acha que está conectado. Está no metaverso lá, está conversando com pessoas que não são daquele jeito, mas você está ali achando que está se relacionando com ela. Né? Comprando tênisinho, roupinha, etc. Para uma imagem criada. Assim, é surreal, mas é isso. Então isso causa uma desconexão que a consequência inevitável disso são doenças, né? Depressão, câncer, suicídio, etc, etc. Porque a pessoa perde a conexão com ela própria e com o ambiente. Né? Isso não pode gerar boas condições. Então, se nós pegarmos esses 2 grandes grupos de doenças, né, falando em medicina, nós pegarmos esses 2 grandes grupos, coisas que são evitáveis com a tecnologia que nós já temos hoje, saneamento e deficiência na nutrição. E esse outro grupo de doenças causadas pelo nosso estilo de vida, praticamente não vai sobrar doença.
que precisa de tecnologia. Né? E se sobrarem algumas poucas doenças, eu não sei se justifica nós capturarmos a saúde e o bem-estar de 90%, 95% da humanidade para tratar 5%. Né? Então nós temos que ver outras formas, outras alternativas, né? Verificar se vale a pena o custo e benefício social desse desenvolvimento tecnológico para a cura, para a medicina, até porque a orientação da medicina, segundo a orientação, né, da economia dominante, né, da visão, da consciência dominante, não é para curar, é para ir te mutilando e vai tirando um órgão daqui, outro dali, e você vai andando. Né? Você não vive mais, você, né, adia a morte. Né? Então, quer dizer, atribuem isso, né, que a expectativa de vida no mundo aumentou muito graças à tecnologia. Não há dúvida disso, não estou questionando isso não, tá? É verdade. Né? Você vê muito, eu pelo menos, vejo muito mais gente hoje que ultrapassou os 70, 80 anos do que eu via há 50 anos atrás. Isso não tenha dúvida. Né? Agora, quando eu via alguém acima de 70 anos, muitas das vezes no campo, né, aquela pessoa tinha sua independência, andava com a sua enxadinha, fazia sua horta, criava o seu gado, andava vários quilômetros, com 80 anos, 90 anos. Né? E hoje em dia nós vemos muito mais gente, principalmente nos centros urbanos, muito mais gente com essa idade. Só que como elas estão? Com Alzheimer, né? Esclerose múltipla, né? Tomando um monte de remédio. Então, quer dizer, será que a tecnologia está aumentando a expectativa de vida ou está adiando a morte? A pessoa está meio morta em vida. Né? Então, quer dizer, a gente tem que analisar esses detalhes para chegar a defender a ciência e tecnologia, os artefatos, né, e as consequências desses artefatos aplicados na medicina. A gente tem que olhar com muito cuidado isso. Né? Será que está valendo a pena, né, esse tipo de coisa? Então a gente tem que prestar muita atenção. A gente está vivendo uma vida que a gente gostaria de viver, a gente está em contato com a singularidade, o ser singular que nós somos. Né? Então, acho que é importantíssimo nós observarmos isso. Né? E o acesso, principalmente o acesso. Né? Quem é que tem acesso a todos esses recursos da tecnologia? Né? Então, quer dizer, talvez 90% da população está pagando para 5% ter acesso a essa tecnologia. Né? Então, é tudo a questão do incentivo à concentração de poder e a desigualdade de oportunidades, né? Como nós já falamos, que a tecnologia, a ciência e tecnologia está à mercê, né? Está a serviço dessa desigualdade de oportunidades, né? E concentração de poder. Então isso é muito importante. Outro assunto que é muito, ou argumento que é muito comum, né, para as pessoas é a comunicação. E, indubitavelmente, né, é espetacular você ter uma comunicação planetária instantânea. É espetacular, não tenha dúvida. Né? Só que isso está incentivando aquilo que nós estamos falando. Né? Você está falando com uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? E dá a sensação que você está acompanhado, mas quando você desliga o computador, né, você não está com ninguém ali. Então, quer dizer, bem utilizado, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, isso sendo a maior parte da vida das pessoas, ou o elan da vida das pessoas, isso é muito preocupante, porque isso vai afastando a pessoa, como nós já falamos, dela própria e do ambiente, dando a sensação de que ela está conectada. O pior é isso. Então gera aquilo que a gente chamou ali, provavelmente imprecisamente, de uma solidão inconsciente. Né? Você acha que está acompanhado quando você está. Isso tem que gerar doenças inerentes ao nosso estilo de vida. Tem que gerar. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Se não gerar esse tipo de doença, vai tem alguma coisa errada. Né? Então é importante a gente verificar isso, né?
e uma associação, como a gente já falou antes, da ciência e tecnologia com a propaganda, que é terrível e acaba afetando o trabalho, que é outro vídeo nosso também, né? Além de propaganda. Né? Por quê? Existe uma parceria perversa entre a propaganda e a tecnologia, né? Que a tecnologia inventa o novo e a propaganda torna esse novo necessário e às vezes indispensável para a pessoa. Então, aquela célebre frase, né, o que era luxo para os nossos antepassados passou a ser uma necessidade para a gente, né, isso é extremamente cruel, né, porque aí nós vamos aumentando as necessidades, como nós já falamos no vídeo sobre necessidades, isso gera uma pressão sobre os recursos, o que gera aumento da escassez, que gera o aumento econômico da economia. Né? Por isso, a teoria econômica se alimenta da ciência e tecnologia associada à propaganda para estimular o crescimento econômico. Não é à toa que a propaganda, como nós vimos no outro vídeo, é um dos segmentos econômicos mais significativos do planeta. Né? Então, com outro segmento fabuloso para a economia, que é a economia dominante, né, baseada na escassez, que estimula você a insatisfação permanente. Né? Então, cria um novo, aquilo que te atendia perfeitamente já não serve mais, tem que ter um novo. Né? E a pessoa, às vezes, nem utiliza a diferença entre um e outro. Né? Foi interessante, porque eu vi uma propaganda e fiquei estarrecido, mas deve acontecer isso várias vezes que eu não acompanho tanto, né? Mas eu vi uma matéria falando do lançamento do iPhone, né, 7, né, que acho, não sei se foi o 6 ou 7, mas no dia do lançamento mundial, tinha 1 milhão de pessoas, no dia, 1 milhão de pessoas na fila esperando para comprar. Né? Quer dizer, a pessoa que estava na fila para comprar o iPhone, vamos dizer que seja o 6, né? Essas pessoas certamente tinham 5. Para estar esperando o lançamento para comprar, ela tinha 5. E aí eu perguntei a uma pessoa, né, peraí, qual é a diferença entre os 5 e os 6? Tem alguma diferença significativa? Aí a pessoa me falou, não, tem um dispositivozinho na memória que melhora um pouquinho e um outro dispositivozinho lá. Mas isso aí poucas pessoas vão ter, vão usar essa diferença. Então, quer dizer, o que foi vendido? Não foi a função do aparelho. Não foi. Tinha 1 milhão de pessoas aguardando o lançamento lá para ser os primeiros a comprar, não é por causa da diferença de tecnologia, é para mostrar para as pessoas que ele tinha um novo. Então esse é o pacto perverso entre ciência e tecnologia e a propaganda. A propaganda começa a tornar exigência para você ser aceito em determinados grupos, ser valorizado por determinadas situações, por determinadas pessoas, que você ter o novo, o que você é avançado, é moderno, é de vanguarda. Né? Então aí você tem o novo. Então é por isso que esses 1 milhão de pessoas no mundo, no primeiro dia, estavam lá esperando a abertura para ter o novo equipamento. Não era por causa da função do aparelho. Então, quer dizer, é perverso isso. Né? A ciência e a tecnologia cria o novo e a publicidade torna esse novo necessário. E aí nós contribuímos para o aumento dessa teoria econômica baseada na escassez por conta da expansão das necessidades. Né? Por isso é que nos manuais básicos da economia fala que as necessidades humanas são ilimitadas, porque para uma teoria econômica, que é a expansão da escassez, para concentrar poder, né, quanto mais pressão, né, de necessidade da demanda por artefatos, né, por bens e serviços, maior vai ser a economia, mais ela vai crescer. Né? Então, se nós queremos o crescimento da economia, tem um vídeo lá sobre o crescimento da economia, os indicadores, né, que monitoram o crescimento da economia, está lá tudo falando sobre isso. Então, isso é perfeito
para a teoria econômica predominante. Mas isso é terrível para os seres humanos, porque se você vai ficar em uma carência permanente, isso causa problemas psicológicos, emocionais, psiquiátricos, etc., psíquicos, né? Então, quer dizer, você vai ficar vulnerável. Né? Então, não é à toa que a gente vê esse desastre que está acontecendo no mundo, até né, resgatando movimentos que a gente achava que já estava soterrado já há muitos anos, mas infelizmente não. Os fantasmas estão todos aí aparecendo novamente. Né? E como se fôssemos zumbis, porque não adianta você argumentar. Né? Porque as pessoas estão totalmente desequilibradas. Mas não é à toa, com esse estilo de vida que nós temos hoje, as pessoas se desconectaram. Se desconectaram. Né? Então, realmente, elas são massa de manobra muito facilmente. E para completar, né, com outro vídeo que a gente tem, que é o do trabalho, aí você tem que trabalhar que nem um maluco para ganhar o dinheiro necessário para ser moderninho, para ser de vanguarda, para ser aceito, para ter essas coisas que passaram a ser necessidades, que não são. Para muita gente. Aí, que a gente vai falar daqui a pouco, é a questão do autoconhecimento, né, que nós já falamos no vídeo sobre necessidade, que é necessário o autoconhecimento, saber quem é você, quem você é e o que você é, o que precisa, né, para se sentir satisfeito. Isso é o mais importante, né, como nós já falamos em vídeos anteriores, notadamente sobre necessidades. Né. Então, esse é um ciclo perverso. Né. Tem um vídeo na internet muito interessante, né, que é a história das coisas, ele fala isso. Né. Cria-se coisas novas, a propaganda vem, torna aquilo essencial e você se mata de trabalhar para conseguir. Aí, quando você se mata de trabalhar, que você quer um alívio, você vai comprar. Né. E aí gira um ciclo que você só vive para comprar e para trabalhar. O que é lamentável, que empobrece muito a existência humana. Né? Poderíamos ter uma vida muito mais variada, diversa, muito mais rica, né, do que só trabalhar e comprar, né, infelizmente. Mas, enfim, então essa é uma abordagem de como é a ciência, tecnologia e competitividade para a teoria econômica predominante, para essa visão dominante. Né? Agora, nós vamos dar um relaxamento para passarmos para como poderia ser, como é proposto na teoria econômica baseada na abundância, ou seja, a EBA, economia baseada na abundância. Água sagrada, para ajudar a gente. Então, como seria essa ciência, tecnologia e competitividade para a EBA? Primeiramente, como nós vimos em vídeos anteriores, a competitividade não é o melhor ambiente para a expressão plena dos seres humanos, de qualquer ser. Porque já está pressionado ali e quer conseguir aquele resultado passando por cima de tudo, inclusive dos seus limites físicos, emocionais, etc., para conseguir um determinado resultado. Né? E como nós vimos no início desse vídeo, a competição ela separa o indivíduo dos adversários. E aí eles são adversários, você tem que competir para superá-los. Né? E então, na economia baseada na abundância, né, na EBA, a proposta é substituir, como nós vimos em vídeos anteriores, a competição pela cooperação. Né? Então, alguns autores, eu acho que equivocadamente, na minha visão, posso estar enganado, mas na minha visão, alguns autores dizem que na cooperação a produtividade é muito maior. Eu tenho minhas dúvidas, não tenho como garantir isso, porque eu não fiz nenhuma investigação a respeito disso. Mas a sensação que eu tenho, né, não é que a cooperação aumenta a produtividade. Né? Porque a produtividade eu não sei se é uma coisa tão interessante assim. Né? Eu acho que não é a quantidade de coisas que você faz, que por metro quadrado, por matéria-prima, quilo de matéria-prima, o que for, por hora, o que for, por número de empregados, não é isso que importa. Importa é como você tem prazer em fazer as coisas. Então, aí é diferente. São outras medidas. Então, não é a quantidade de cenoura que eu vou fazer. Não é isso que eu vou produzir. É
a qualidade energética daquela cenoura, porque você se envolveu com aquele processo. Você e a cenoura quase são uma coisa só. Então, quer dizer, é um produto de um amor que você tem à terra, a todos os seres que se envolveram ali para aquele vegetal crescer e ver, e você agradecer à natureza, ao próprio vegetal, por ele estar dando a vida dele para servir a sua. Então, isso é outra coisa, completamente diferente do número de cenouras que você vai ter por hectare. É completamente diferente. Então, não, se você quiser medir quantidade, é melhor você usar a economia dominante, porque ali você vai conseguir. Agora, com competição. Agora, porque você vai querer superar os limites, né? Superar o seu concorrente, você vai querer produzir mais por metro quadrado, você vai querer, né, mais leite do que a vaca pode dar, então você vai injetar hormônio para ela simular que está amamentando. Aí você vai conseguir ganhar concurso, né, de quantidade de leite, etc. Mas não é isso. Né? Então não é quantidade de leite. Assim, é um leite que você tome, você sente a diferença. É um leite com todo o envolvimento que não é a quantidade que importa. Então, muda completamente. Então, eu não sou muito favorável a esse discurso que com a cooperação nós vamos ter mais produtividade, melhorar a qualidade talvez, nesse sentido, mas não a produtividade. Eu suponho que assim, não posso garantir isso, mas tenho a suspeita que não é isso. Mas aí nós não vamos nos pautar pela quantidade ou pela razão, né, entre quantidade e recursos investidos, né, que seria a produtividade. Então é outra coisa, é quanto de satisfação que você adquire num processo produtivo. Você vê uma pessoa comer o seu produto e fala, que delícia. É outra coisa. São outras medidas, né, de sucesso, etc. É outra coisa. Então, mas a mudança proposta é de sair da competição e partir para a cooperação. Que aí você, ao invés de ter separação entre as pessoas, os outros são adversários, você vai ter a conexão com as outras pessoas. Ou seja, você depende das outras pessoas e as outras pessoas dependem de você. Então vamos fazer o melhor, o que seja mais satisfatório, o mais adequado. Né? Então é outra visão. É outra visão. E os gargalos passam a ser outros, que não são necessariamente superáveis por ciência e tecnologia, ou podem até ser, mas com uma outra tipo de tecnologia, que é o que a gente vai caracterizar daqui a pouco. Né? Então, é nesse sentido que existe uma mudança paradigmática entre a visão dominante e a visão que a gente chama de visão emergente, né? E que precisaria dessa outra economia diferente dessa que a gente tem hoje, baseada na escassez. Essa nova economia, nova, não tem nada de novo aí, tem mais de 2.500 anos as pessoas falando isso, mas assim, essa economia que é totalmente diferente dessa que a gente vive hoje, né, ela para atender essas novas pessoas, né, dessa consciência emergente, ela precisa substituir esse valor máximo da teoria econômica predominante, que é a competição, pela cooperação. A sugestão é essa mudança. Né? E com isso, a ciência e tecnologia muda completamente a sua função, que agora não é a ciência e tecnologia para ajudar você a vencer os adversários, porque você não tem mais adversário. Você tem parceiros. Então, muitas das dificuldades que existem porque você quer estar na frente dos outros vão ser superadas simplesmente pela parceria. Então, você não vai precisar, né, de certos artefatos tecnológicos para ficar na frente do outro. Você vai precisar de artefatos tecnológicos de dimensão humana, com fisionomia humana, para superar certas dificuldades que essas parcerias não são suficientes. Então é completamente diferente. Né? Então, assim, primeiro eu tenho os problemas para depois saber como eu resolvo. Atualmente não, eu tenho
os artefatos, agora eu tenho que arrumar problema para as pessoas para elas se sentirem pressionadas, né, por necessidade, necessitar desses artefatos. Então, é completamente diferente. Então, cria-se alguma coisa e agora tem que arrumar jeito para essas pessoas quererem isso aqui, né, para a gente ganhar dinheiro. Né? Usa-se primeiro para a guerra, que já é um uso, né, que já é da competição. Né? Eu tenho adversário que eu tenho que vencer, eu não tenho pessoas de outros lugares que são parceiros nossos. Não é isso. Né? Então muda paradigmaticamente, desculpe, a função da ciência e tecnologia. Né? Então, isso é importante, quer dizer, da competição você muda para a cooperação, que reforça, motiva a conexão sua com as demais pessoas e com os demais seres, né? Porque para muitos bens e serviços que nós precisamos, nós temos a necessidade, nós precisamos da parceria de outros seres. Né? Para a gente ter água, a gente precisa de morcego, barata, minhoca, árvore, a gente precisa de um monte de coisa para ter água. Né? Então, essa parceria, essa conexão, não se resume, essa cooperação não se resume aos seres humanos. Né? Ela amplia, como nós vimos no vídeo sobre a teoria econômica proposta, né? A EBA, Economia Baseada na Abundância, que essa parceria extrapola a humanidade. Né? E nós vemos que o sol, o vento, tudo isso é importante para a gente, podem ser nossos parceiros para nós termos uma vida melhor. Né? Então isso é importantíssimo. Então estabelece essa conexão nossa com nós mesmos, né, pelo autoconhecimento, saber quem você é, quais as necessidades que você realmente tem, se proteger das necessidades que o anunciante quer que você tenha, né, como nós vimos em vídeos anteriores. Então, esse autoconhecimento, então, se você se conectar com você mesmo e com tudo ao seu redor, inclusive as pessoas, inclusive os seres não humanos. Né? Então, nessa parceria gera harmonia, menos conflitos, menos necessidades, necessidade de segurança, necessidade de um monte de coisa, né, para competir com o outro. Né? Então, isso gera mais harmonia, menos necessidades, consequentemente, mais abundância ou menos escassez. Né? Então, essa outra visão, migrando de competição para cooperação, muda completamente a nossa relação com tudo, nós mesmos e o entorno, e, consequentemente, como já foi falado, a função da ciência e tecnologia começa a mudar. Né? Então, como seria essa ciência e tecnologia que colaboraria para essa conexão, para essa redução de necessidades, para essa expansão da abundância? Né? Quais seriam as características dessa ciência e tecnologia? Então, usando um termo, né, que foi cunhado pelo Schumacher, né, e O Negócio é Ser Pequeno, livro dele, obra fantástica, né, é uma ciência e tecnologia com fisionomia humana. Né? Eu diria que fisionomia do ser vivo. Acho que é mais abrangente do que só humano. Né? Mas também é humano, como em princípio nós somos seres vivos, né? Acho que nós estamos meio que virando zumbis, né? Mas até como zumbis, talvez nós sejamos seres humanos, ainda possamos nos classificar como seres vivos, melhor dizendo, como seres vivos. Então, se é assim, né, seria uma ciência e tecnologia com uma fisionomia humana ou do ser vivo, né, como o Schumacher definiu. Né? Então, qual a primeira característica? Se a gente quer diminuir a desigualdade de oportunidades, a primeira característica que ela tem que ter qual é? Acessibilidade. Deve ser acessível para todo mundo, barata, disponível, né? Acesso para todo mundo. Então você vê, por exemplo, você ter energia elétrica na sua casa por uma placa solar
que está no seu telhado tem ali uns dispositivos que transformam a sua energia. Então, sim, se não estiver conectado a rede nenhuma de concessionária de eletricidade, você conseguiu ali resolver o seu problema com energia, né? Pode ter um problema quando não tem sol e tal, você pode botar uma bateria, aí começa a complicar um pouquinho. Mas você tem ali uma solução mais local, né? Tem conexão com o nó local, as placas, né? A mineração que tem que fazer as placas, etc. Depois a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Outra característica da ciência e tecnologia com fisionomia humana, né? Mas a primeira delas, mais importante, é acessível. Então, quer dizer, você tem condição, talvez, com certa ajuda, você consegue se resolver, né? Agora, se você tem a sua energia elétrica de uma usina nuclear, você não tem acesso a isso. Você não tem, né? E tem consequências desastrosas, né? Então, você não tem acesso à produção da energia, você não tem acesso a saber de onde vêm os recursos que geram essa energia, você não tem condição de saber o que é feito com os dejetos, né? com os resíduos da geração dessa energia. Você não tem controle sobre nada disso. Numa usina nuclear, por exemplo. Você não tem controle nenhum. Eu estou usando aqui a minha energia. Teve uma antes de Fukushima, né? Terrível, terrível aconteceu com Fukushima. Mas antes de Fukushima, né, tinha ambientalista, classificado como ambientalista, defendendo a energia nuclear, dizendo que a energia é limpa. Primeiro, ela não é acessível. Você não constrói uma usina nuclear para você. Você não tem isso. Não tem, né? Gera um resíduo que eu encontrei uma vez uma pesquisadora, que era minha vizinha lá onde eu moro, até faleceu, coitada, num determinado na rua, ela falou, Paulo, tudo bem, eu vou participar de um evento agora, vem cientistas do mundo inteiro para participar desse evento, para definir um símbolo, um sinal, qualquer coisa que mostre para as pessoas, daqui a 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, que os resíduos nucleares são tóxicos. Porque daqui a 10, 20, 30 mil anos, a gente não sabe que língua, se ainda existir humano na Terra, a gente não vai saber, a gente não sabe que língua que eles vão falar. Né? E não pode botar um símbolo como uma caveira, por exemplo, para dizer que aquilo dali é tóxico. Porque caveira no Brasil é sinal de perigo, etc, etc. Mas se você for para o México, é sinal de festa. Que símbolo que eles vão botar para dizer para qualquer pessoa, ou para qualquer ser, seja lá quem for, que aquilo dali é tóxico. Né? Então, quer dizer, se você compra energia elétrica de um artefato tecnológico como uma usina nuclear, você não tem controle sobre isso. Né? E gera esse tipo de problema. Então tinha gente, né? Ainda tem, né? Que se diz ambientalista ou técnico, né, da área, conhecedor, cientista e tal, que defende a energia nuclear como uma energia limpa, né, tendo um resíduo que dura, segundo essa pessoa, pode durar. É tudo expectativa, porque nós não vivemos esse tempo todo, né? A humanidade não esteve na Terra esse tempo todo, 500 mil anos. Né? É uma questão que tem direta relação com a questão da acessibilidade. Né? Você não tem acesso a essas coisas, você não sabe de onde veio e para onde vai. Né? E aí você não se sente responsável, porque você não tem acesso. Você recebe energia elétrica ali, recebeu, não está tranquilo. Mas depois de Fukushima, terrível, né? Mas teve um aspecto, nada é tão ruim assim, tem sempre alguma contribuição, infelizmente tem sempre alguma contribuição. Fukushima diminuiu muito a onda desses pseudo-ambientalistas, né, que entendiam a energia nuclear como uma geração de energia limpa. É o fim do mundo. Fim do mundo, né? A geração ali, a energia e tal, pode ser. Agora, se você considerar de onde vem a mineração, né, causando tragédias, né? Quem quiser saber, vê lá o problema de Caldas, né, que tem uma usina desativada de urânio. Né, e da Bahia, lá, que eu esqueci o nome da cidade, tá, qualquer coisa, lá da Bahia, que agora, depois de desativar essa, foi para lá. Está causando problemas lá, seríssimos também. Isso tudo para matéria-prima, para geração de energia. Né?
desse artefato tecnológico que é a usina nuclear. Né? E agora que ela foi desativada lá em Caldas, os problemas de armazenar. Né? Então, produtos extremamente tóxicos, né, sendo armazenados em certas embalagens que já estão apresentando sinal de deterioro. Houve uma audiência pública lá, então técnicos foram visitar e falaram isso. Né? As embalagens que estão armazenando esse lixo extremamente tóxico, né, de milhares de anos, tóxico por milhares de anos, né, já estão sofrendo correção. Né, causando já problemas, segundo eles, já problemas. Já estão encontrando animais deformados, com duas cabeças, etc, etc. Né? Provavelmente por conta desse Poços de Caldas, que era conhecida como cidade, né, de cura pelas águas, né, medicinais que tem. Teve um evento lá de medicina, um congresso, onde os profissionais de medicina foram para lá para tentar entender por que Poços de Caldas passou a ser um dos maiores é, é, ocorrência de casos de câncer. Será que tem a ver com isso? Tem outras coisas lá, tem outra empresa que explorava bauxita e jogava elementos. Enfim, teve problemas lá de jogar resíduos dessa mineração na água comprada pela prefeitura, flúor, né, jogado na água. Tem uma série de problemas terríveis. Né? Mas, enfim, essa orientação que a gente tem é terrível. Mas tudo que é importante para o momento é que certas tecnologias são acessíveis. Você pode construir aquilo, você pode manter, você sabe por que aquele negócio funciona, de onde vem, para onde foi. E tem outras que você não tem acesso a essas informações, não tem acesso a esse conhecimento, não tem acesso a essas informações. Né? Então não é só o acesso econômico de se beneficiar do serviço, é também o acesso das consequências na cadeia de produção, tanto no que vem antes, no que vai depois, relacionados com aquele determinado bem ou serviço que você está usufruindo. Então, esse acesso é fundamental para essa ciência e tecnologia. Né? Tanto o acesso ao bem ou serviço, mas também o acesso às consequências da produção desse bem e serviço, tanto antes quanto depois. Né? Então, isso é uma característica fundamental dessa ciência e tecnologia para a economia baseada na abundância. Né? Outro aspecto fundamental, que a gente já comentou, é a questão de ser compreensível. Você compreende aquela tecnologia. Ela não é uma coisa que você não tem acesso, é uma caixa preta que você não sabe. Você abre o negócio, começa a usar e não sabe o que tem lá dentro. Né? Que aí você não tem noção dos riscos. Né? Então você pega um celular e joga fora. Não sabe que é bateria. O que é aquele negócio? Alcançar determinadas condições ambientais, aquilo vai matar muita gente. Né? Caso do Césio 137, em Goiânia, no Brasil. Há bastante tempo atrás, provavelmente década de 90, se não me engano bem, se eu não me engano. Quer dizer, um artefato, aí voltando à questão da medicina, né? Um artefato feito para diagnosticar problemas, um equipamento de radiologia, foi descartado sem o adequado acompanhamento, o que é difícil. Né? E uma pessoa catando lá as coisas no lixo, viu lá uma cápsula e resolveu abrir. Uma cápsula brilhante, resolveu abrir. E aí contaminou milhares de pessoas. Matou várias pessoas. Né? E gera problemas seríssimos até hoje. Né? Inclusive de exclusão social. Porque uma pessoa ficou contaminada. E de forma tal que ela não morreu. Mas ela se tornou uma bomba radioativa. Então, se a pessoa ficar muito tempo perto dela, ela pode ter problema de exposição à radiação. Quem é que vai querer ficar perto de uma pessoa como essa? Quem é que vai querer ser vizinho de uma pessoa como essa? Imagina o drama das pessoas, tanto da pessoa que está contaminada quanto das outras. Que quem é que vai querer ficar com uma pessoa que é uma bomba radioativa? Por causa de um artefato da ciência e tecnologia para diagnóstico de doença, medicina.
É disso que a gente está falando. Tá? Então, assim, essa tecnologia, você compreender a tecnologia, você tem melhores condições para entender os riscos inerentes a ela. E como a maioria das pessoas consome massivamente artefatos de ciência e tecnologia e não tem ideia dos riscos que aquilo traz, cada ser humano passa a ser um potencial agente de destruição em massa. Terrível isso, mas é, né? Então, quer dizer, é importante você compreender a tecnologia que você está usando, não, aquilo não ser uma caixa preta, você usa, mexe os botõezinhos, faz as funções, fotografa, fala e tal, mas não sabe o que está ali dentro. Né? Então, a compreensibilidade dessa tecnologia para você conhecer os riscos e saber se comportar adequadamente em relação a esses riscos, para tentar mitigar esses riscos, talvez até nem correr nesses riscos, né? Por conta do conhecimento que você tem sobre a tecnologia. Então, essa é uma característica fundamental para a ciência e tecnologia para a economia baseada na abundância. Né? Outro aspecto interessante é ser controlável pelas pessoas. Né? Porque você fazer alguma coisa, né? Começar a cortar árvore, né, do seu terreno, o vizinho pode vir e falar, não, peraí, você não pode cortar. Né? Uma autoridade, né, ali, um conjunto de pessoas, o padre pode vir e falar, não, não pode fazer isso, porque senão vai prejudicar todo mundo e tal. Né? Então está assim, controlável. Agora, quem é que vai controlar Belo Monte? Né? Estão tentando, vem gente no mundo todo. Né? Comunidades tradicionais estão lá tentando resolver o negócio, vem gente do mundo todo tentar evitar aquela catástrofe. Não é de agora, é de bastante tempo, né? É de bastante tempo, e que envolve vários governos, não é só o atual. Então, assim, você perde o controle, porque isso precisa, né, de concentração de poder para ser conduzido. Uma usina do porte de Itaipu, de Belo Monte, você precisa de muito poder econômico para poder conduzir. Né? Então, essas pessoas, quando reúnem tanto poder econômico, elas quase que saem dos controles sociais, ficam imunes aos controles sociais, né? Como nós já vimos, né, em vídeos anteriores. Então, por conta disso, você perde o controle. Então, aquelas pessoas começam a fazer, detonar tudo, e você não consegue parar os caras. Né? Porque tem que arregimentar forças equivalentes ou superiores a dele, ao poder que ele concentrou, para poder barrar o que ele quer fazer, né, de nocivo. Então, sai do controle social. Então, essa é uma característica importante também da tecnologia para a economia baseada na abundância. Tá? Você ter controle sobre aqueles artefatos tecnológicos. Né? Isso é importantíssimo. Né? Outro aspecto que nós tem relação direta com o que nós vimos antes sobre a questão da tecnologia e propaganda, né, é você ter o atendimento a necessidades concretas, singulares suas. Isso é importantíssimo. Como nós vimos lá no vídeo sobre necessidades, se você for fazer a lista do que você precisa, provavelmente você não vai colocar lá bomba atômica. Você não vai botar, eu preciso ter uma bomba atômica. Ah, vai que meu vizinho começa a botar um disco alto aqui, eu vou lançar uma bomba atômica sobre ele. Você não vai fazer isso, provavelmente. Né? Eu teria alguns vizinhos que eu até gostaria de fazer isso. Mas assim, já tive, né? Então eu até gostaria de jogar uma bomba atômica nele. Mas eu não vou botar na minha lista só por causa dele. Né? Eu preferi me mudar. Os comandantes que se mudam, né? Eu preferi mudar. Então, é um aspecto importantíssimo isso, né? De você ter aquilo, né, não se deixar influenciar pelos anunciantes e ter o artefato tecnológico que não é harmônico com o seu ser singular. Por isso aí a importância do autoconhecimento. Né? Então isso é importantíssimo. Então você selecionar os artefatos tecnológicos que são harmônicos com o seu ser singular. Então isso é importantíssimo.
importantíssimo. Tá? E sair dessa onda, né, dessa influência para o consumo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu não sou exemplo de nada não, tá? Estou no processo como todo mundo, provavelmente você que está assistindo esse vídeo está nesse processo também, então cada um está avançado mais num lado, o outro está mais avançado no outro, eu estou no processo também. Né? Mas, por exemplo, hoje, eu espanto muitas pessoas quando eu falo isso, talvez eu vou espantar você também, eu não tenho geladeira. Né? Então, é um artefato, né, tecnológico que entrou como necessidade hoje, né, até nos índices econômicos, né, para ver se qual o segmento econômico da pessoa, né, qual a faixa econômica da pessoa, um dos quesitos é a geladeira. Se não tem geladeira, você vai lá para o final da fila, né, então vai ficar abaixo do E. Né, abaixo até E, né, normalmente você vai ficar F, G, H, por aí. Né, mas pense comigo, né, o que é melhor para a nutrição, que nós estamos falando hoje? O que é melhor para a saúde da pessoa, para a nutrição? O alimento fresco ou o alimento que não é fresco? Né? Tudo indica, existem vários estudos, em alimentação não tem consenso, né? Mas tudo indica, vários estudos indicam, que eu considero bem interessante, que o alimento fresco é melhor para a nutrição. Né? Então, a geladeira, ela ajuda você a ter um alimento fresco ou não fresco? Ele ajuda você. O congelado, então, pior ainda. Ajuda você, ele vai fazer o alimento se deteriorar mais devagar. Então, quer dizer, você vai comer um alimento deteriorado, porém, não tão deteriorado assim. Né? Então, quer dizer, ele é uma facilidade que, na verdade, traz um problema nutricional, principalmente o congelado. Né? Tem outros problemas de congelamento também. Né? Então, o que seria o ideal? Eu falei, né, com a minha esposa, né? Esse é um caso verdadeiro, né? Que antes da gente se casar, o meu sonho de consumo em termos de geladeira é não ter geladeira. Né? Ela falou, bom, se você não quiser ter geladeira, é melhor você procurar outra pessoa para você se relacionar. Então, tá bom, a gente vai ter geladeira. Mas eu acho que o melhor é ter um pomar. Quem tem, claro, quem pode, claro, cada um com o seu contexto. Né? Um pomar e uma horta. Nós não comemos carne, então não precisa ter carne, a gente praticamente não bebe bebida alcoólica, que precisa ser gelada. Né? Então, a gente não precisa ver se precisa ou não. Então, eu prefiro ter uma horta e um pomar bem diversificado para ter bastante coisa, que aí você vai lá, pega, colhe a fruta no pé e come, do que você, né, botar a mesma fruta que você pegou, colheu, para não ser diferente, né, e botar na geladeira para daqui a 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2, você comer. Então, eu prefiro isso. A folha você escolhe ali, lava, picota e já bota na comida para ele já se alimenta. Eu prefiro isso. Eu acho que é muito melhor. É uma qualidade de vida muito superior. Né? Claro que é para quem pode, claro, tudo bem. Né? Então, você, se conseguir chegar ao estado, como nós conseguimos aqui, né, de não precisar de geladeira, isso é fenomenal. Fenomenal. Você não vai economizar luz, não vai precisar de tempo trocar a geladeira, porque agora, né, com a obsolescência tecnológica as coisas acabam muito rápido. Né? E não vai precisar mostrar para ninguém que você tem geladeira. Então, quer dizer, e o que aconteceu? Né? Eu sou casado com a minha esposa hoje, e num dado momento a gente mudou e aqui para casa e falou: bom, nós vamos ter geladeira? Nós não temos, não vamos levar essa aqui, porque essa aqui não vale a pena. Então nós vamos comprar uma geladeira. Ela falou: não, vamos experimentar ficar sem geladeira. Porque ela viu que assim, a gente tinha um pomar, a gente tinha condição de ter um pomar, a gente tinha condição de ter uma horta. Então é muito melhor ficar sem geladeira. Eu falei: então vamos experimentar ficar sem geladeira. Se a qualquer momento você achar que é necessário a geladeira, a gente vai lá e compra, porque a gente não tem problema para comprar uma geladeira. A gente está fazendo uma experiência de melhorar a qualidade de vida sem a geladeira. Tá? Então essa é a proposta.
Então, isso é um aspecto muito importante, porque eu não estou sendo influenciado pelo anunciante para ter os produtos que ele quer que eu tenha. Certo? Então, nem o meu vizinho, nem etc, etc. Então, se você pode, se você tem condição, por exemplo, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida abandonando a geladeira. Se você pode, se você tem. Voltando a esse assunto. Né? Então, esse é um aspecto importante, né? Importantíssimo, de atender às suas necessidades concretas, singulares, genuínas. Né? E não, eu tenho geladeira porque todo mundo tem. Então, isso é importantíssimo. Outra característica muito importante da economia, da ciência e tecnologia para a economia baseada na abundância, é envolver criatividade e conexão com o ambiente. Porque muitos dos artefatos tecnológicos, como nós vimos antes, se desconectam do ambiente, de você mesmo e do ambiente. Então, a criatividade é fundamental, você usar uma ferramenta para criar outra. Né? Para você, eu vou fazer aqui uma ferramenta que vai me ajudar a alcançar a fruta que está lá em cima. Aí você, como é que eu posso fazer isso? E aí faz assim, junta aquilo com aquilo outro e tal, e aí você cria. Você está inventando a roda, já tem um monte de coisa que faz isso. Não. É assim, você chegar ao eureka de ter descoberto a roda, isso não tem preço. Por que você vai dispensar esse benefício extraordinário de descobrir alguma coisa que você não sabia? Pode ser que todo mundo conheça, mas você não conhecia. E você chegar lá, vou experimentar isso aqui, né, e ver o que acontece. Isso não tem preço. Né? Você descobrir a roda. Então, não é porque o outro descobriu que você não vai descobrir. Então, assim, é importante, muito importante, essa questão da criatividade. Uma ciência e tecnologia que estimula a criatividade, não que te conecta às coisas. Né? Não é que o ar-condicionado que desconecta da temperatura, da umidade do ar, nada. Não é isso. Então ela tem que te conectar com as coisas, não te deixar sedentário. Né? É uma bicicleta ao invés de um carro. Tudo bem, são todos artefatos tecnológicos, mas é diferente. Né? E lá dentro das bicicletas também existem artefatos tecnológicos diferentes, a gente sabe disso. Mas, assim, um que te atenda, que você faça um exercício, que você sinta o ar batendo, né? Que você consiga, com o seu próprio esforço, dar velocidade, não ficar na velocidade que o veículo lá alcança, é só você pisar no negócio lá que ele vai mais, vai apertar um botão, sei lá, apertar uma alavanca, que ele vai numa velocidade que você nunca chegaria com condições próprias. Né? Então, é um aspecto importante isso, né? De fazer você se envolver com o ambiente e você ter criatividade, e não fazer tudo por você. Né? Você fica lá deitado na cama e bota um controle remoto e fica ligando, desligando, mudando de canal. Né? Você levantar, ir lá, trocar o canal e voltar já é alguma coisa. Você já saiu um pouquinho de sedentarismo, aí já aproveita, vai na cozinha ou banheiro, sei lá, qualquer coisa. Você está se movimentando. Agora, você ficar lá estatelado na cama só mexendo no botãozinho é um ambiente perfeito para você ter essas doenças relacionadas ao estilo de vida. Né? Então, isso é outra característica fundamental. E talvez aqui eu considere talvez a mais importante de todas, né? Que é a humildade. Característica da ciência e tecnologia é ter humildade. Né? Isso é importante. Por quê? Nós estamos num momento, que não é de agora, que a referência para o que é verdade e o que é mentira é supostamente, né, o conhecimento científico. Né? Então, tanto é aquela expressão, né, que as pessoas usam quando querem ter autoridade no que estão falando, isso é cientificamente comprovado. Então, quer dizer, a ciência se colocou num patamar, né, a sociedade colocou a ciência e tecnologia, né, num patamar de dizer o que é verdade e o que não é verdade. Né? E do conhecimento humano, o conhecimento científico é um dos mais pobres. Tudo bem, é um dos mais efetivos, é um dos que mais destrói, é os que mais consegue resultados, né, pela destruição dos outros, né, dos adversários, e não por uma evolução, né, um refinamento seu interior. Né. Então,
esse critério, né, de cientificidade para dizer o que é verdade e o que não é verdade, isso nessa tecnologia proposta pelo livro não cabe, não cabe, porque, como disse, os outros conhecimentos, né, religiosos, filosóficos, etc., são muito mais ricos, muito mais, né, do que o conhecimento científico, né? Inclusive tem um livro fantástico do Marcelo Gleiser, né, A Dança do Universo, muito interessante, que ele faz um paralelo entre as concepções de criação do mundo explorados na ciência e os explorados pelas religiões, né? E se eu interpretei adequadamente a mensagem que ele passou no livro, muito interessante, né? Não existe nenhuma concepção de criação do mundo já ventilada e que ainda esteja, né, em discussão, porque o Big Bang é uma delas, né? Não existe consenso em relação a isso, né? Não existe concepção de criação do mundo explorada na ciência que não tenha um paralelo numa religião no mundo. Então isso é interessante, né? Porque, né, com todo o avanço científico, com, né, Hubble da vida, etc., etc., e outros que já superaram o Hubble, que eu nem sei o nome, sei que existe, mas não sei o nome, e essa tecnologia não conseguiu, essa ciência, tecnologia, esse conhecimento todo científico não conseguiu superar a criatividade do conhecimento religioso, né? Então não estou dizendo que o religioso é melhor do que o científico é melhor do que o senso comum, né? O conhecimento popular, ou que o filosófico é melhor que... Eu não estou falando nada disso. Estou falando que todos eles têm contribuições, né? E embora a efetividade, né, na nossa vida da ciência hoje seja muito superior, mas não sei se é não, mas assim, seja muito marcante, né, a ponto de se transformar no critério, né, de o que é verdade e o que não é, isso não me parece muito adequado, né? Então é a humildade de saber por quê, principalmente. Se nós observarmos a evolução do conhecimento científico, né, as verdades de 100 anos atrás ou não são verdades hoje, ou assim precisaram ser bem complementadas porque aquilo dava conta de um fragmento muito pequeno daquilo que estava sendo observado. Tá? Para não dizer que não tem nada, mas é muito pouca coisa que era verdade há 100 anos atrás e que é verdade hoje. O prazo é muito menor, tá? Eu estou dando 100 anos de muita lambuja, tá? Mas assim, então, como é que a gente pode dizer que essa forma da gente fazer ciência hoje é o critério básico para se chegar à verdade, né? Então, a humildade de saber que a verdade é relativa, é subjetiva, etc, 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 né? Temporal, é geográfica, tem todas essas questões, né? Um experimento que é feito num lugar dá um resultado em outro, vai dar em outro, né? Então, quer dizer assim, o olhar do observador, segundo algumas visões de ciência, altera o resultado da experiência. Então, se considera tudo isso, né? Se considera tudo isso, né? Então é para a gente baixar a bola, né, de quem lida com essa área, e entender que nós estamos tentando dar contribuições parciais, locais, etc. Então é assim reconhecer a humildade da limitação humana para chegar à verdade. A verdade verdadeira, né? Como alguns chamam, a verdade que é universal, né? Que é, né, imutável. Não é, isso não é a característica, não é a pretensão dessa ciência e tecnologia humanizada, né? Vivificada, né? Para o ser vivo, né? Não é o objetivo dela alcançar a verdade universal, a verdade imutável. Não é. Humildade para reconhecer toda essa questão subjetiva ligada ao conhecimento, né, humano. Então, isso são as principais características da ciência e tecnologia, né? Como nós falamos já, a ciência e tecnologia, nessa visão, estimula o autoconhecimento para ter aquilo que é adequado para você, né? Então, isso é fundamental.
né? E soluções criativas, né, para as suas necessidades genuínas, como nós vimos como característica. Né? E, nossa, mas isso tudo é muito bonito, muito bacana, se é que vocês estão achando isso bonito e bacana, mas é utópico, no sentido de ser impossível de ser realizado. Né? Mas nós já temos movimentos interessantíssimos nessa linha. Né? Então, nós temos aí agrofloresta, né? Nós temos reconhecendo o conhecimento popular, né? De comunidades tradicionais, né? A parte de reconhecimento que boa parte dos medicamentos que a gente tem hoje vem de insumos que foram descobertos primeiro por, por comunidades tradicionais, né, que é o conhecimento popular primeiro, depois o conhecimento científico. Né? Então, assim, nós reconhecemos essas coisas todas. Né? Então, isso é importante. Mas um que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho fundamental, fantástico, né, é o que resiste, né, a essa visão produtivista desumana da ciência e tecnologia de hoje, que é o movimento ciência devagar, né, slow science. Né? É um movimento que é um contraponto dessa visão que a gente tem hoje, terrível, principalmente na academia, né, de pontuação, né, que você precisa escrever não sei quantos artigos, tantas publicações, etc., etc., né, que estimula o imediatismo, estimula várias práticas imorais, né? Cópia, botar a pessoa que não escreveu para botar lá, né? Ficar restrito a temas específicos, né? E repetindo aquilo, é isso aqui num ambiente, aquilo lá no outro ambiente, aquilo, né? E fica sempre rodando ali em torno de alguma coisa, né? E que é mensurável, e enquanto os elefantes estão passando lá e a gente não está vendo, né? Está vendo o microscópio da célula da formiga e não está vendo um elefante enorme passando na frente da gente, né? Então, são assim, características da ciência dominante, né, que são extremamente perversas, cruéis para a vida, inclusive para o pesquisador. Né? Inclusive o pesquisador. Deixa de fazer pesquisas que são realmente significativas, profundas, que precisam de tempo, né? Que você não sabe se vai dar certo ou não. Hoje em dia você não pode fazer uma pesquisa de doutorado que você não sabe se vai dar certo ou não. Não se acha que você é aprovado no seu doutorado, que é o fim do mundo. Quer dizer, é uma ciência que não é ciência. Né? Então tem todo esse movimento, né, que já foi definido como ciência produtivista e outros nomes que podem ser dados, né, que não ajuda em nada. A gente tem um mundo melhor lá na frente. Né? Então, esse movimento é um contraponto disso. Né? Até um artigo fala que se Einstein, né, estivesse hoje na academia, ele não conseguiria permanecer, ele seria excluído da academia, porque ele não tem a pontuação necessária para permanecer no ambiente acadêmico. Né? Então, quer dizer, são esses absurdos. Né? Eu não sei se Einstein fez o que ele fez, foi uma contribuição tão grande, né? A gente está com um problema seríssimo hoje, em parte pelos achados que ele fez lá e tal, mas assim, é um pesquisador respeitado no mundo todo, e hoje ele não teria condição de permanecer na academia se tiver, porque ele não publicou, né, aquela coisa toda. Né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Né? Então, esse movimento, né, de ciência devagar é de humanizar esse processo que está cada vez mais desumano de produção científica. Né? Então, isso é um movimento que já está sendo praticado, né? E que merece divulgação, que eu acho muito importante. Né? E aí vou entrar numa provocação, aí é terrível, aí é a parte mais terrível do nosso vídeo de hoje, né? Que é a proposta, apertem o cinto de segurança, a proposta de uma moratória científico-tecnológica. Terrível, né? Principalmente quem anda meio acadêmico como eu, ouvir uma coisa dessa é terrível. Né? Pois é. Mas por conta disso tudo que a gente falou até agora, que já tem 1 minuto, 1 hora e meia falando, o maior vídeo até agora da série, né? Por tudo isso que a gente está falando, nós precisamos de uma transição dessa orientação científica que nós temos hoje para uma que seja em prol da vida. Né? E
do jeito que está, quanto mais a gente avança, mais aceleração a gente tem em direção ao abismo. Então, eu acho que é o tempo de tudo, né, de dar uma parada. Assim, peraí, deixa eu tirar o pé do acelerador, porque eu estou indo em alta velocidade para o abismo. O abismo já está ali, eu já estou vendo o abismo. Né? Então, tirar o pé do acelerador. Né? E, de preferência, dar uma parada, sair do carro, olhar em volta, ver se a direção é aquela mesmo, ver se o que está ali na frente é abismo mesmo. Olhar para trás para ver os quantos atropelamentos nós fizemos lá atrás. Então, assim, é importante isso, essa parada. Né? Terrível para quem está no movimento científico, está envolvidaço naquilo que ele está fazendo. Eu sei que é terrível, mas acho que é necessário. Né? Porque é muito provável a gente estar colaborando para esse movimento que está indo em alta velocidade para o abismo. Então, nós já conseguimos comunicação instantânea com o mundo todo. Nós já conseguimos nos locomover com uma velocidade que nunca tivemos antes. Né? E que está atrapalhando a gente. O mundo está ficando pequeno, porque você vai muito rápido para os lugares. Se você tem um jato, você pode ter uma terra aqui e uma terra, sei lá onde, na Jamaica. Você pode ter, porque você vai pegar, um avião está lá, volta, né? Tem uma pistazinha de pouso, vai lá e volta. Se você não tem um avião, provavelmente não adianta nada você ter uma terra, uma aqui e outra lá em Cuba, porque você não, na Jamaica, porque você não vai conseguir administrar as duas coisas. Você não vai poder estar lá e aqui, né? Vai ser difícil. Né? Então, essas facilidades trazidas pelo ciência e tecnologia estão tornando o mundo pequeno. Torna o mundo pequeno, aproxima muitas pessoas que são tratadas como adversários. E aí os conflitos são inevitáveis e intensos. Né? Então, nós já temos toda essa tecnologia, nós já podemos curar, como nós vimos, né, a maior parte das doenças que causam morte e sofrimento, sem precisar mais avanço tecnológico. Como é que seria a Covid? Existem indícios, ninguém tem certeza sobre isso, mas existem indícios, né, que, primeiro, né, tem ligação com o estilo de vida, porque com um bom sistema imunológico você tem uma boa possibilidade de não ter problemas com a contaminação pelo vírus. Né? E segundo lugar, que alguns dizem que foi por experimentos, né, que várias doenças surgiram. Né? Não sei se é verdade, mas a AIDS e uma série de outras doenças, né, tem aí descobertas que não se sabe, né, se é verdade, porque nas guerras, né, no Irã, no Iraque, desculpe, na Ucrânia e na Rússia, disseram que foram descobertos, né, laboratórios de armas químicas, etc., né, e biológicas, né, que estavam desenvolvendo coisas que podem estar associadas a esses problemas que a gente está vivendo aí, contaminações, né, bacteriológicas e virológicas, né, e outros seres vivos que estão por aí sendo modificados, etc. Então, quer dizer, tanto pelo estilo de vida quanto pela questão de tecnologia usada para a guerra, né, e para outras finalidades, até para cura mesmo, mas pode sair do controle e causar problema. Né? Está causando essas doenças. Então, se nós reduzirmos, né, as coisas, inclusive a ciência e tecnologia, o avanço da ciência e tecnologia, nós vamos tirar o pé do acelerador. Então, para que a gente tenha condição de refletir sobre tudo isso que está acontecendo, rever todo o trabalho científico, né? Eu estou falando de mim, que eu faço parte dessa academia, né? Então é preciso dar uma parada. Né? Preciso. Seria interessante, seria conveniente essa parada. Sei que é muito difícil, né, parar nesse conjunto de coisas que estão acontecendo, né, como é que a gente vai ganhar dinheiro, né, tudo isso, mas para pensar pelo menos, né, nessa possibilidade e ver que seria interessante a gente fazer essa parada, né, provocativa, claro, né,
do avanço científico para promovermos, usar essa gente inteligente que tem na academia para ver como dar acesso às pessoas à parte boa dessa tecnologia que nós já desenvolvemos, né? Como torná-la acessível, compreensível, controlável, todas aquelas características que nós vimos da ciência e tecnologia para a economia baseada na abundância. Então, usar essa gente para isso, né? Para cuidar das pessoas, né? Dar atenção para elas, não é para trazer remédio para elas, não. Dar atenção para elas, né? Para o filho da gente, né? Que às vezes ficam com deficiência de atenção, né? Dos pais por conta do trabalho, e muitos deles estão trabalhando em função da ciência e tecnologia, né? Então, assim, é uma proposta provocativa, né? De uma parada da ciência e tecnologia, né? Porque a ciência e tecnologia está sendo utilizada, como nós vimos antes, para a intensificação das desigualdades de oportunidade. Então vamos parar um pouquinho e tentar distribuir melhor esse poder, que conhecimento é poder, já se diz isso há muito tempo, né? Distribuir esse poder, distribuir essas oportunidades, né? Disso tudo que a gente já tem hoje, e que é acesso restrito para poucas pessoas. Nesse sentido que a gente está falando de acesso, compreensão, controle, etc., né? Então, é uma proposta bastante provocativa, mas assim, que a gente deveria levar em consideração, porque, como foi falado, nós estamos em alta velocidade para o abismo. E um combustível importante é a ciência e tecnologia. Então, nós que somos do meio acadêmico, do meio científico, temos que fazer uma reflexão profunda, né, sobre a nossa atuação e as consequências da nossa atuação. O filme, lá baseado no livro do Capra, né, Pontos de Mutação, fala um pouco sobre isso. Eu acho que é interessante a gente prestar atenção, que é a forma que, infelizmente, a toda poderosa ciência e tecnologia do qual nós participamos, é um empreendimento que nós participamos, né, está causando de problemas sociais e ambientais. Então, é uma proposta que está no trabalho provocativo, mas que espero que faça pensar, né? Então é isso, né? Foi um vídeo longo para um assunto da forma como foi tratado, extremamente importante e extremamente polêmico, né? Totalmente divergente da visão dominante, né? Que é os atores desse empreendimento científico, né, abrirem mão do seu poder. Vamos pensar um pouco sobre isso, né, e ver o que a gente pode fazer, né? Espero que seja um material de profunda reflexão para todos, né, tanto os usuários da ciência e tecnologia como os atores do empreendimento científico, para que a gente possa resgatar, né, um rumo interessante para todo esse empenho, para todo esse esforço, que reúne pessoas brilhantes, que reúne intenções maravilhosas, que reúne objetivos extremamente justificáveis, mas que no seu conjunto está nos levando para o abismo em alta velocidade. Então vamos tentar parar esse veículo antes que a gente caia no abismo, para que a gente possa virar a direção de forma segura, né? Porque virar em alta velocidade é muito provável de se capotar. Então tem que dar uma parada primeiro, pelo menos reduzir muito a velocidade, para poder fazer uma guinada, uma volta, né? Para sair da direção do abismo de forma segura. Segura não tem mais, né? Mas assim, de forma menos insegura, né? Então essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar nesse vídeo extremamente polêmico, extremamente diferente, né, do convencional, que não tem nada de novo, nada de novo. Tudo que foi falado aqui já é falado há mais de 2000 anos. Então, eu espero que seja uma contribuição para a gente melhorar.
nem que seja a nossa vida pessoal, né? Se não der para melhorar o mundo coletivo, pelo menos melhorar o nosso mundo pessoal e, se possível, reverberar uma energia construtiva para ajudar outras pessoas a mudarem os mundos pessoais delas também. Okay? Muito obrigado. Boas reflexões. Tudo de bom.